Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia para todos vocês. Começando mais uma amada pílula do nosso querido Evangelho de hoje. Que Deus te abençoe, ilumine como sempre, enfim, que seu coração possa estar bastante em paz e harmonia. Que bom, fiquei feliz, né, que a pílula de ontem noturna tenha alcançado o objetivo e que Jesus, enfim, abençoe os corações de todos vocês, em especial daquelas pessoas, né, que se sentiram tocadas pela resposta. E que bom, né? E fortaleço aqui o convite a quem não ouviu a escutar, porque, meus amigos, a gente pode não mudar o mundo do lado de fora, porque nem sempre tudo depende de nós, mas com certeza aqui dentro, né, do nosso coração, isso a gente tem direito de mudar para melhor e só cabe a cada um de nós fazer. Gente, na pílula de hoje, eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante e com certeza diz respeito à vida de todos nós. Há alguns anos atrás, né, quando eu estudava lá no antigo terceiro ano tradicional, não se chamava nem ensino médio, né? Falei, meu Deus, estou ficando velho, até os nomes eram outros. Eu li um poema de um argentino chamado Jorge Luis Borges, para muitos um dos maiores poetas de todos os tempos, né? Um argentino muito famoso chamado Instantes. Esse é um poema muito conhecido, falando sobre a importância de se viver o agora, porque a vida acontece no agora. E aí ele fazia uma espécie de autobiografia, um poema lindo. Eu até coloquei ele no segundo livro, né, Lições da Vida para Ser Feliz. Minto, no quinto livro, Lições da Vida para Ser Feliz, no capítulo 2, em que a gente falava sobre aprenda a viver o tempo. Porque ele fala disso, né? A vida é feita de instantes, por isso o nome instantes. Viva o agora, porque você não sabe se vai ter o depois, não é assim? E é lindo o poema. Depois procurem na internet que vocês vão achar, vocês vão se emocionar. Um poema curtinho, mas é muito tocante, muito bonito. E aí esses dias, né, eu tenho vivido muitas emoções ligadas a essa situação. Conversando com algumas pessoas queridas e eu também, né, na minha vida, com a minha família, sempre ponderando esse respeito. Nunca deixe, meu amigo e minha amiga querida, nunca deixe para amanhã alguma coisa importante que você pode fazer hoje, principalmente no que diz respeito às pessoas que você ama. Isso é muito sério, porque a gente não sabe se vai ter amanhã, né? A gente não sabe se vai poder falar o eu te amo para aquela pessoa amanhã, né? Você não sabe se vai poder pedir desculpas ou dar as suas desculpas para alguém que você ama amanhã, porque você não sabe aonde você vai estar amanhã. Ao mesmo tempo que amanhã nós podemos estar aqui na Terra e as pessoas também, a gente possa ter chance de fazer isso, pode ser que amanhã a pessoa, você tenha desencarnado, esteja no mundo espiritual ou mesmo aqui na Terra, mas em condições completamente diferentes das atuais. E aí vira aquela situação toda que a gente conhece, né? Pessoas com a alma carregada de culpa, de tristeza, aquela sensação de, eu devia ter dito e não falei. Meu Deus, eu devia ter feito e não fiz. Se eu pudesse voltar no tempo, não é assim a conversa? Eu faria tudo diferente. Então, para evitar isso tudo, faz agora. Não é? Para evitar, meus amigos, essa situação toda, faz agora. Uma das passagens mais lúcidas, todas o são, lógico, porque tudo que vem de Jesus é muito lúcido, mas assim, eu digo no que diz respeito a esse tema, né, que nós estamos conversando agora, é quando Jesus, ele nos ensina a orar. E ele sugere, né, vai, reconcilia-te com teu irmão enquanto tu ainda estás a caminho. Se referindo que não adianta a gente ir para os templos, né, orar em praças públicas, está lá no Evangelho. Se nós internamente estamos com o coração carregado, né, com mágoas, com tristezas, angústias. Então ele aconselha, primeiro vai e reconcilia-te com teu irmão. Quer dizer, primeiro se conecta com o coração daquele que você se distanciou. Mas o outro não quer, Ricardo, eu já tentei, não tem problema, faça a sua parte. Mas pergunte de verdade para a sua consciência, você tentou de verdade? Porque às vezes a gente não tenta de verdade não, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, eu tentei, o tentei da pessoa, eu mandei uma mensagem, aquela mensagem grosseira, seca. O outro não responde, eu tentei. Não, você não tentou. É diferente, tentar é conversar com o outro, é falar assim o que você está sentindo com carinho, com atenção. Se for o caso, pedir desculpas. Se for o caso, falar, olha, eu quero compartilhar o que você fez que está doendo aqui, porque eu não quero guardar isso por você, mas eu quero que você saiba que eu te amo, que eu te quero bem. Agora, se a outra pessoa que tem livre-arbítrio se nega a ouvir o seu coração, se a outra pessoa que também tem livre-arbítrio se nega a se conectar com você agora, porque talvez o momento de maturidade espiritual dela
ainda não consegue se comportar essa nova experiência, tudo bem. Isso já não nos cabe mais. Aí cabe ao tempo auxiliar essa outra pessoa a curar a sua alma, mas pelo menos você vai estar em paz. Não é? Você vai ter a sensação e a certeza de que você realmente fez o que poderia. E mesmo a distância dessas pessoas, porque às vezes a distância física é necessária, você pode orar. Você pode orar. Nós fazíamos uma palestra recentemente, eu contava de novo aquela história que eu já falei aqui várias vezes, que eu gosto muito de Santa Mônica e Santo Agostinho, mas eu dizia, a gente enfocava num detalhe que acho que eu nunca comentei com vocês. Com todo o amor que Santa Mônica tinha pelo seu filho, por Santo Agostinho, ele era tão da pá virada que chegou uma época que os dois não conversaram por causa de Santo Agostinho. Obviamente antes da conversão dele, né? Chegou ao ponto dela proibir ele de entrar em casa, porque infelizmente naquela época era necessário, para que ele baixasse a crista, né? Imagina quanto doeu nessa mãe ter que tomar essa atitude. Mas lá na frente ele agradeceu. Tanto que ele honrava dizendo que ela tinha sido a ponte sagrada entre ele e Deus, que nunca desistiu dele, mesmo quando ele próprio de repente teria desistido de si mesmo, se ele tivesse um filho como ele. Então veja você que mesmo à distância, quando por alguma circunstância isso se faz necessário, a pessoa que ama não desiste da outra, orando, enviando energias boas, aliviando o próprio coração. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para a pílula não ficar muito grande, é isso. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Instantes, falava Jorge Luiz Borges, Pare de prorrogar sua felicidade, seu bem-estar, para o futuro. Viva agora. Essas conversas fiadas, daqui a 10, 20 anos, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Viaje hoje. Não dá para viajar até outro estado, meu amigo. Viaja até a esquina caminhando, sabe? Não dá para você mudar de cidade, muda de calçada enquanto você anda, me remetendo a um outro poema, de Cecília Meirelles, muito bonito. O importante é a gente trazer as mudanças que vão trazer energia para a nossa vida hoje. Pare de ficar empurrando com a barriga mudanças necessárias para você se sentir feliz, se iludindo que amanhã vai fazer quando você sabe que não vai, com uma conversa fiada. Aí vira uma pessoa frustrada, depressiva, angustiada e depois põe a culpa em Deus. Quando na realidade muitas coisas a gente podia ter mudado para melhor, muitas dores a gente podia ter aliviado, se a gente tivesse feito pequenos ajustes, na nossa maneira de viver, trazendo mais leveza, mais alegria, e a gente não fez por comodismo, ou por causa dessa grande ilusão de amanhã eu vou fazer. Olha, amanhã, como dizia minha avó, só a Deus pertence. O hoje é que pertence a nós, então cuide dele devidamente, para que quando amanhã chegar, você não tenha nada do que se arrepender, tá bom? Jesus abençoe seu dia, espiritualidade superior guie seu coração e que você possa aproveitar sim muito bem o seu dia de hoje, instante a instante, momento a momento, da melhor maneira possível. Seja feliz e lembre-se, quanto mais feliz você é, mais você desperta no mundo a felicidade ao seu redor. Ser feliz, gente, não é uma atitude egoísta, é de generosidade, porque quando a gente deixa brilhar a nossa luz, como Jesus nos convidou, automaticamente a gente inspira todo mundo ao nosso redor a querer também brilhar a luz deles, tá bem? Fiquem com Deus, muita paz no coração e você já sabe, Até breve. Olha que legal, experiência hoje à tarde. Ainda no Nordeste nós vamos iniciar um grupo de meditação, olha que gostoso, grupo de pessoas queridas, amigas, todas ligadas ao Evangelho, trabalhadoras do bem, do campo do bem, vão aprender a meditar, vamos botar esse povo para meditar, para melhorar essa inteligência emocional, porque fazer o bem com o coração ansioso ninguém merece, Na hora da gente serenar um pouco mais, porque nós vamos ajudar muito mais, fica aí o incentivo para cada grupo, cada pessoa, você no seu estado, na sua cidade, buscar aprender também a meditar, porque é tão bom, gente, faz um bem tão grande. Depois eu conto como é que vai ser. Fiquem com Deus, até breve, até muito breve.